Se tem uma palavra que define muito bem o que está acontecendo no cenário internacional em 2023, a palavra é retrocesso. Nós retrocedemos 70 anos e isso é assustador e muita gente ainda não caiu a ficha para isso. É como se tudo que a gente tivesse conquistado pós Segunda Guerra Mundial, depois das catástrofes da Segunda Guerra Mundial, fosse fragmentando. É como se o mundo estivesse desmoronando e todo mundo fingindo assim que não está acontecendo nada, que está tudo tranquilo, vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo não, tá? Se dentro do Brasil 2023 foi um ano de avanço, de crescimento, internacionalmente todas as instituições que protegem os direitos civis, todas as instituições que impedem guerras, elas falharam e falharam vergonhosamente. Nós temos vários conflitos acontecendo no mundo, várias situações muito complicadas acontecendo. Nesse momento a gente tem Congo, que é uma catástrofe humanitária, um genocídio. Nós temos Gaza, que é a maior catástrofe desde o século XX e, para falar, é a maior morte de civis desde o século XX. E nós temos também Rússia versus Ucrânia, que todo mundo achou que estava diminuindo a guerra e ela piorou bastante. Sem contar as tensões regionais, que a gente tem várias tensões regionais acontecendo, inclusive aqui na América do Sul, na disputa pelo território de Essequibo, entre a Venezuela e a Guiana, no caso, a antiga Guiana ligada ao Reino Unido. E eu não vou nem entrar no aspecto de retrocesso de legislação internacional, porque vários países começaram a aprovar leis que tiram direitos de minorias étnicas e minorias religiosas, além de que a gente está vendo uma perseguição bizarra a refugiados. Refugiados esses que são consequências de guerras do primeiro mundo nos países em desenvolvimento. Não tem como falar internacionalmente do que aconteceu esse ano se a gente não falar de Gaza. Apesar de ser um conflito com menos de 3 meses, a quantidade de mortos em Gaza é um número assustador. Para vocês terem uma ideia, mais de 1% da população de Gaza já morreu nesse conflito. 1% em menos de 3 meses. A gente está falando de mais de 20 mil pessoas numa região onde tem 2 milhões e 300 mil. Sem contar que essas 2 milhões e 300 mil pessoas tiveram que sair das suas casas e foram deslocados, como se estivesse numa grande caixa fechada e labirinto, porque elas não podem sair de Gaza. Nesse momento, Israel está sendo investigada por crime de genocídio, tanto no Tribunal Penal Internacional, como também na Corte Internacional de Justiça. E esse conflito não está parando em Gaza, esse conflito está se estendendo para toda a região do Oriente Médio. A gente tem tido vários ataques à Síria, ao Líbano e ao Irã. A coisa está ficando muito complicada, a gente corre um sério risco, em janeiro de 2024, ter uma mega guerra no Oriente Médio. E normalmente quando a gente tem megas guerras continentais, é porque a gente tem uma prévia que a gente pode ter um conflito mundial. Para a gente ter uma noção da catástrofe de Gaza, esses são números oficiais. Não são números do Hamas nem de Israel, são números oficiais de veículos independentes que analisam o que acontece em Gaza. Já são mais de 30 mil mortos de acordo com esse veículo. Se Gaza tem 2 milhões e 300 mil pessoas, isso significa mais de 1% da população que foi assassinada nesse conflito. Sem contar a destruição. 104 jornalistas mortos. É a maior quantidade de jornalistas mortos na história de conflito. Nunca aconteceu uma situação desse nível que a gente tenha visto, além da Segunda Guerra Mundial, claro. 1.900.000 pessoas foram deslocadas forçosamente de Gaza, ou seja, tiveram que sair das suas casas, sem contar os outros números. 191 templos religiosos destruídos, mais de 300 escolas destruídas, são números assustadores e que o mundo tem que abrir o olho. E sabe qual é o problema? Por que eu estou falando tanto de Gaza ultimamente? Porque tudo que acontece em Gaza rompeu com todo o direito internacional. Toda a Carta da ONU foi descumprida, todas as regras de guerra foram descumpridas, inclusive de proteção de civis. E isso fez uma galerinha botar as asinhas de fora. Na última semana, um conflito que até então a gente achava que estava morno, que é a Rússia versus Ucrânia, ele piorou. Desde o dia 29, a Rússia e a Ucrânia têm bombardeado cidades, tanto dos dois países, em áreas civis, matando uma quantidade bem grande de civis. A gente teve um ataque da Ucrânia até a Rússia, onde matou mais de 30 pessoas e feriu mais de 160. E a gente teve um ataque maciço da Rússia na Ucrânia em regiões civis também. Por que isso está acontecendo? Se Israel pode destruir toda Gaza e toda uma região e matar os civis, por que nenhum país pode fazer? E é justamente por isso que eu digo que a palavra de ordem de 2003, em termos internacionais, é retrocesso. Quando a gente não pune um país que descumpre as regras internacionais, quando a gente fecha os olhos para genocídios que a gente considera de pessoas que não são importantes internacionalmente, como está acontecendo no Congo e sequer tem cobertura midiática, quando a gente começa a, de uma certa forma, relativizar as situações,
a gente abre brecha para que outros países comecem a fazer todos os tipos de barbaridade. 2024, se não parar o que acontece em Gaza, se a guerra na Ucrânia não chegar a um consenso, o que a gente vai ter é um aumento cada vez maior desses conflitos, que vão se transformar em mega conflitos continentais e que vão se transformar em guerras mundiais. Porque é assim que aconteceu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Então, em 2024, o que a gente tem que ficar muito de olho é como os países vão se organizar e se as instituições internacionais que foram criadas pós-Segunda Guerra, para que o que aconteceu na Segunda Guerra não se repetisse, elas vão conseguir manter a ordem ou retomar as rédeas do mundo para conseguir parar os conflitos internacionais. E é sempre bom lembrar que por trás de boa parte desses conflitos tem as asinhas, as mãozinhas ali da extrema-direita mundial que está tomando muito fôlego e que vem com o Trump em 2024 nos Estados Unidos. E se o Trump não conseguir se candidatar, vai vir uma galera com ele que é muito pior do que ele, então imagina o quanto é ruim. E a gente já tem na América Latina aqui o Milei, que é extrema-direita e que já botou as asinhas para fora, fazendo um governo com um estilo bem totalitário. E a gente pode ter em Argentina, em 2024, entrando numa ditadura militar. Então, a gente teve um ano bem ruim em termos internacionais e a gente é capaz de ter um ano bem trash em 2024 se o mundo não parar as carnificinas que estão rolando no mundo.